Eu nunca entendi. Acontece. Embora o meu pensamento aqui não seja importante, eu confesso que, como muitos cidadãos que tomam contato com essa realidade, é que a Justiça Eleitoral ela não age de moto próprio. Ela precisa ser provocada para agir. Essa é uma regra do Poder Judiciário, né? O agir de ofício tem que ser nos autos de um processo. Passa um elefante ali, ei, Justiça Eleitoral, está passando elefante, isso não pode. Não tem. A Justiça Eleitoral, no dia da eleição, ela tem pessoas que andam na cidade. Ela tem, assim, alguns agentes do TRE, mas, imagine, nós temos três, vamos dizer uma hipótese, né? 3 candidatos fortes disputando um governo de Estado, por exemplo. Sim. É de se esperar que um grupo fiscalize o outro. E eu sou advogado eleitoral, já fiz eleições de candidatos a governador, prefeito de capital e atuei nas 3 instâncias. E, assim, monta-se a equipe de fiscalização. Mas aí eu já passei pela seguinte situação. Um candidato que era o mais fraco, tinha muito menos recursos, tinha todo dia que responder a direitos de resposta, interdições, porque o outro tinha contratado uma banca de advogados famosos que ficava lá o tempo todo ocupando, enfim, na prática, retardando os efeitos do cumprimento da justiça. Exatamente. Isso ocorre porque, olha, hoje no Brasil, disputa eleitoral é um trabalho muito, vamos dizer assim, é uma estrutura, é um trabalho técnico, assim, com muitas estruturas. Estrutura de mídia, estrutura de jurídico. Cuja compliance não necessariamente coincide com o cumprimento da justiça. Sim, mas muitas vezes até tentar fazer bypass para evitar o cumprimento da justiça. De certa forma, se você puder analisar do ponto de vista assim, o que fazer para que meus candidatos principais, vamos dizer o parlamento, o que fazer para eu blindar meus candidatos principais? Se você olhar por esse enfoque, você tem 5 candidatos ao parlamento principais e você fazer um checklist da vida dessas pessoas. Nessa medida, você vai encontrar os pontos frágeis. Olha, esse aqui pode sofrer um pedido de impugnação de registro de candidatura por conta desse. Se você faz isso antecipadamente, aí é que eu digo, aplicando as regras de compliance num processo eleitoral, você faz isso antecipadamente, você sai na frente em relação ao outro que não fez. Então, do ponto de vista da campanha do partido político, isso é uma coisa vantajosa, porque você sai na frente. Os candidatos, eles procuram as melhores TVs, os melhores estúdios para gravar, eles procuram, hoje está na moda, os melhores marqueteiros para planejar a campanha, etc. Mas nós temos no Brasil uma visão do judiciário como uma visão da litigância. É uma visão do eu vou entrar na justiça, eu vou colocar o outro na justiça, eu vou para uma disputa. Se você fizer isso previamente, você vai evitar ações judiciais contra você. Estou imaginando um partido pensando assim, uma campanha. Você vai evitar ações judiciais contra você e você pode fazer isso de modo reverso. Outra coisa que pode ser aplicado. Por exemplo, você passa um pente fino nos seus candidatos e nos adversários. Identifica seus concorrentes e vai fazer o máximo. E faz nos seus adversários. Então, quando aqueles seus adversários protocolizar o registro de candidatura deles, você já tem a ficha toda e você sabe juridicamente quais os pontos frágeis de cada um e você sabe em qual você vai agir.